contra este tipo de mecanismos. Depois, quando surgiu o TTIP, que foi até à data o maior ataque, digamos, ao nosso sistema, ao Estado de Direito, de alguma maneira, e portanto, de uso deste tipo de acordos para contornar a democracia, formou-se então uma rede, que é a rede Stop TTIP, com cerca de 500 associações em toda a Europa. Esta rede conseguiu ter um papel decisivo em conseguir consciencializar o público europeu. Para dar um exemplo, aqui ICE, a Iniciativa de Cidadania Europeia, nenhuma iniciativa de cidadania europeia chegou aos 3 milhões de assinaturas. No entanto, este movimento propôs uma iniciativa de cidadania europeia. Essa iniciativa foi rejeitada pela Comissão. Este movimento imediatamente considerou ilegítima essa rejeição e apelou ao Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia demorou muito tempo a adjudicar o caso. No entanto, durante esse período, o movimento não podia, obviamente, estar parado, senão perdia o momento político, e criou uma espécie de ICE paralela que correspondia a todas as restrições de uma ICE verdadeira, simplesmente não tinha sido aceito pela Comissão. E esta ICE paralela, que, como digo, corresponde a todo tipo de restrições e limitações de uma ICE verdadeira, atingiu então mais de 3 milhões de assinaturas, mais do que qualquer outra ICE que tenha sido aprovada. Depois, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio, de facto, a dar razão à plataforma Stop TTIP, e a rejeição da Comissão Europeia tinha sido legítima. E passados 3 anos, portanto isto demorou 3 anos, a Comissão Europeia então submeteu a petição no site, mas quer dizer, isto neste momento obviamente isto era uma anedota, a petição já tinha acontecido, já tinha chegado a 3 milhões de habitantes em toda a Europa, 3 milhões de cidadãos europeus, portanto não fazia grande sentido. Eu agora no próximo slide falo um bocadinho mais sobre aquilo que tem sido a luta contra aquilo que foi a luta contra o TTIP. E este slide é muito importante para nós em Portugal percebermos o impacto que este movimento teve. Porque aqui, como vocês veem, são municípios que se declararam livres de TTIP. E como vocês podem ver, nós temos aqui, embora a Europa de Leste esteja quase vazia, portanto isto infelizmente foi uma não questão na Europa de Leste, vocês podem ver que aqui na Europa Central, incluindo a República Checa, portanto os cidadãos parecem-se ter ficado bastante alertados para esta situação. Vocês podem ver na Alemanha, podem ver em França. A Espanha já se vê uma densidade menor, isto aqui ainda não é, na Galiza, e depois em Portugal, infelizmente, a densidade já é muito pequenina. Portanto, quando nós, portugueses, se eu vos disser que esta foi uma campanha mobilizadora e transformadora e impactante, quem está em Portugal pode ter algum ceticismo, mas este mapa pode ajudar a explicar esta diferença. De qualquer forma, se está nas nossas mãos, não sermos tão, entre aspas, periféricos, envolvermos-nos mais, uma vez que isto agora, ao contrário daquilo que aconteceu do TTIP, já toca a nós. E, portanto, neste momento, as finanças públicas portuguesas estão sob ameaça, não só por causa daqueles 285 milhões da EDP, mas por tudo o que pode vir aí, não é? Porque se a ação da EDP é uma ação bem-sucedida, quer dizer, é apenas o início de uma verdadeira ameaça para as nossas finanças públicas, que realmente não podem lidar com essa ameaça. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que foi a primeira vez a nível da ICE, a autónoma, a tal que se deu a seguir, foi a primeira vez que Portugal conseguiu o número de... E é importante dizer isso? Sim. Portanto, Portugal, para uma ICE bem-sucedida, é preciso que pelo menos 7 países passem um determinado limite, que no caso português é de 15 mil assinaturas. Ora, nenhuma ICE à escala europeia conseguiu atingir esse valor em Portugal, mas esta ICE paralela contra o TTIP, de facto atingiu esse valor. Nós cumprimos o quórum. Portanto, Portugal foi um dos países que cumpriu o quórum. E mesmo assim aí conseguimos 12 zonas livres. Sim, portanto, a plataforma conseguiu 12 zonas livres de TTIP e conseguiu também, depois eu vou falar um bocadinho sobre o que a plataforma atingiu. De qualquer das formas, e é encorajador, porque é encorajador o que nós atingimos. De qualquer forma, é apenas para explicar que esta campanha foi muito mais impactante do que aquilo que nós em Portugal sentimos.
Se passares para o próximo slide, este é um vídeo, este vídeo novamente não é um vídeo de uma organização que esteja associada a esta plataforma, é do Anonymous, não há qualquer associação, mas foi aqui que eu encontrei este material e portanto partilho convosco. Então. Esta coisa... Desculpem lá. Põe em full screen. Espera, não ponha já o vídeo, põe em full screen primeiro. Ups. CETA verhindern. Grüne, auch ihr könnt CETA im Bundestag stoppen. Macht was! Und Frau Merkel, ihre marktkonforme Demokratie will niemand. Agora depois, se puseres ali em present, ele põe em full screen. Ok, obrigado. Mas põe só aí no anterior, no slide anterior. Pronto, este vídeo aqui é para mostrar que este movimento Stop TTIP conseguiu criar mobilizações muito fortes, quer na Bélgica, quer em França, quer na Alemanha, que é o exemplo do vídeo. E estas mobilizações foram fortes ao ponto de facto ter travado o TTIP. O TTIP iria ser aprovado 2 anos antes do fim do segundo mandato de Obama, era isso que estava previsto. Foram estas mobilizações que atrasaram. Não é que o Trump não queira passar, porque de facto já houve conversações nesse sentido, uma espécie de versão dele do TTIP, que em alguns aspectos é ainda mais grave. Mas a verdade é que o Trump não é uma administração muito competente e por isso não têm conseguido levar a água ao moinho deles. E portanto, neste sentido, este facto de se conseguir adiar a aprovação da TTIP, quando de facto havia uma administração mais competente nos Estados Unidos, que era a administração Obama, e que de facto pela parte deles, teriam assinado, isso não aconteceu devido a este movimento. Portanto, este movimento não só conseguiu travar o TTIP, como tem estado a travar a ratificação do CETA, e de facto este movimento também conseguiu consciencializar as pessoas na Europa, em muitos países europeus, para o que é o ISDS. E em grande medida foi por causa disso que o ISDS entrou numa espécie de crise de legitimidade, ao qual esta espécie de MIC é um exemplo de uma resposta por parte da Comissão Europeia. E é exatamente neste sentido de existir uma crise de legitimidade do ISDS que se cria a oportunidade política para o contra-ataque. Porque até agora todas estas lutas
contra este tipo de acordos de comércio têm sido lutas defensivas. São lutas em que ou são bem sucedidas e fica tudo na mesma, ou são mal sucedidas e ficamos pior. E agora chegou o momento de passar ao contra-ataque, porque a oportunidade política existe para de facto melhorarmos a situação. E é por isso que este movimento contra o ISDS já não quer só rejeitar a próxima ameaça que aí vem, o próximo acordo horrível que nos queiram apresentar. Em vez disso, vem dizer não, nós temos de questionar o ISDS nos próprios acordos que já existem, renegociar esses acordos para tirar esta espécie de ameaças ao Estado de Direito. E é nesse sentido que eu passaria para o próximo slide. Portanto, este movimento Stop TTIP, com cerca de 500 organizações à escala europeia e com estes sucessos que alcançou, quis então fazer uma campanha contra o ISDS. Ora, aquele vídeo que eu vos mostrei antes sobre o que se passa nas Nações Unidas, sobre as negociações que estão a ocorrer ao nível do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, também cria uma oportunidade para uma espécie de alternativa positiva a este ISDS. Portanto, e para resolver um outro problema que está relacionado, que é o da impunidade empresarial. Portanto, aqui o que nós estamos a ver é que as multinacionais, por um lado, têm privilégios especiais quando tocam para acusar os Estados, mas por outro lado também têm privilégios especiais no que toca a defender-se das acusações, quer dos Estados, quer da sociedade civil, quer dos cidadãos individuais, devido a estes gaps de jurisdição que estavam referidos no vídeo. E como em 2019 também é um ano em que estes processos nas Nações Unidas estão a chegar a momentos decisivos, a oportunidade de união surgiu. Então, aqui nós temos a campanha global, que são cerca de 250 organizações a favor deste tal tratado vinculativo nas Nações Unidas. A aliança do tratado, eu pus aqui cerca de 1000, na verdade já vi que são 1100, cerca de 1100 organizações. Estas duas já estavam, digamos, juntas nesta luta pelo tratado vinculativo. Uma coisa que eu vou explicar da parte da tarde foi que a legislação, pode existir também legislação nacional contra a impunidade empresarial. E houve um caso desses, aliás, contra a vontade de Macron. Portanto, o Macron era ministro da Economia e o François Hollande era o presidente. E houve um movimento muito forte a favor da legislação nacional contra a impunidade empresarial. O Macron praticamente foi o adversário número 1 dessa legislação, mas essa legislação passou, apesar da oposição do Macron. O facto dessa legislação nacional ter passado em França fez com que os movimentos compreendessem uma relação muito forte que existe entre estas duas causas. Porquê? Porque a França estava com muito medo que este tipo de legislação contra a impunidade empresarial fizesse as multinacionais fugir de França. Ora, a partir do momento em que essa legislação está passada, então eles querem que outros países também tenham a sua versão e portanto, a posição da França nas Nações Unidas mudou 180 graus. Agora nós temos o Macron, que era o feroz oponente deste tipo de legislação, nas Nações Unidas portanto, o governo francês a ser, entre a União Europeia, dos mais favoráveis a este tipo de acordo. Portanto, esta relação muito forte entre estas duas causas que levou também a uma espécie de união entre estes quatro movimentos. Portanto, os movimentos, todos eles com uma mesma causa, com diferentes ferramentas, mas interligadas, de combate à impunidade empresarial e a este tipo de gaps de jurisdição que existem. E agora, este grande movimento, então, vai se juntar à Stop TTIP numa causa comum. Portanto, e então é essa causa que é esta campanha sobre justiça em multinacionais. Pelo que eu percebi, estima-se mais de 2000 organizações envolvidas nesta campanha e, portanto, esta pode ser a campanha mais forte e consequente que já teve lugar na Europa. Era uma pena que nós em Portugal, tendo em conta as ameaças que existem e a que nós estamos sujeitos, era uma pena que nós não fizéssemos a nossa parte para consciencializar os portugueses e perceberem o que está em causa e, em conjunto, ajudarmos a construir um mundo diferente e mais justo, com menos ameaças ao Estado de Direito e a este esvaziamento da democracia. Porque se é verdade que a extrema-direita cá em Portugal ainda não atingiu os níveis que atingiu noutros países europeus, esse risco existe e nós temos mesmo de criar um mundo mais justo para conseguir evitar esse tipo de catástrofe. E agora passava então ao slide seguinte. O slide seguinte é sobre a troca,
que é a plataforma que eu pertenço. Esta plataforma está integrada nesta tal rede europeia das 500 organizações, da Stop TTIP. Portanto, a plataforma tem estes parceiros, aqui como estão a ver a fábrica de alternativas onde está a decorrer esta apresentação. Independentemente destes parceiros, nós temos até agora, e isto sem qualquer oposição por parte destas organizações, temos agido com bastante autonomia. Esta plataforma tem conseguido o grau de consciencialização que é possível com os meios que temos. Portanto, no caso do CETA, no caso já foi mencionado, desta ICE, nós conseguimos atingir o tal quórum português a respeito do TTIP. No caso do CETA, conseguimos uma petição bem sucedida com 4.000 assinaturas que foi à Assembleia da República e que gerou uma proposta de lei que depois não foi cumprida. Portanto, um dos partidos apresentou uma proposta, neste caso o PAN, apresentou uma proposta de lei que exigia que antes de uma votação sobre o CETA houvesse um amplo debate público no país. Como vocês podem ver, portanto, a votação do CETA ocorreu. A maior parte das pessoas está consciente que em Portugal não houve um amplo debate público, o que mostra que o espírito dessa iniciativa legislativa não foi cumprido. De qualquer das formas, qualquer partido democrático que esteja contra este tipo de mecanismos, nós temos prazer em trabalhar com esses partidos. Temos estado a trabalhar quer com o Bloco de Esquerda, quer com o Partido Comunista Português, quer com o Partido Ecologista aos Verdes, quer com o PAN, portanto, Pessoas, Animais, Natureza, quer com o LIVRE, quer com o MAS. Portanto, qualquer partido que seja democrático e que se identifique com esta causa, nós temos orgulho de trabalhar com eles, temos prazer em trabalhar com eles, mas o nosso principal interesse é trabalhar com organizações da sociedade civil e trabalhar principalmente para alertar as pessoas para esta situação e tentar mobilizá-las e consciencializá-las a respeito deste tipo de ameaças. E eu agora passo para o último slide em que se pergunta e agora? Agora, o essencial é pôr este assunto na agenda, é fazermos um grande trabalho, porque é um trabalho muito difícil de fazer com que a comunicação social fale sobre estas questões. Uma oportunidade para isto é o dia 22 de janeiro. Portanto, no dia 22 de janeiro vai haver o lançamento desta campanha. Portanto, uma campanha que tenha estes dois objetivos. Portanto, por um lado, combater este tipo de privilégios que as empresas têm no momento de acusar os Estados, estes sistemas paralelos de justiça, e por outro lado combater a impunidade empresarial, não é? Este tipo de gaps de jurisdição que fazem com que as multinacionais fiquem impunes. Este dia 22 de janeiro, além de ser uma oportunidade, até do ponto de vista jornalístico, para, portanto, que haja maior relevância jornalística em falar sobre este assunto, porque de facto há algo de significativo e importante a acontecer a nível europeu. Por outro lado, coloca-nos um objetivo muito difícil de alcançar e que nós vamos precisar de toda a ajuda possível e imaginária, que é de conseguir 3.000 assinaturas em 48 horas. Portanto, isto é muito essencial, é essencial que à escala europeia se consiga um número considerável de assinaturas nas primeiras 48 horas, porque só assim é que depois, durante o resto da campanha, os jornalistas vão levar a sério, porque percebem que existe força e existe mobilização por trás deste movimento. Portanto, as primeiras 48 horas são absolutamente essenciais. Portanto, o nosso objetivo para o ano são 15.000 assinaturas em Portugal, mas, portanto, novamente o mesmo valor. Mas destas 15.000 assinaturas é essencial que 3.000 delas apareçam nas 48 horas, porque só assim é que as vamos conseguir atingir. Porque só assim é que nós vamos ser levados a sério. Depois, nós encorajamos qualquer pessoa que tenha interesse em desenvolver iniciativas autónomas, seja escrever aos jornais, escrever aos deputados, sejam iniciativas de rua, quer dizer, qualquer tipo de iniciativa autónoma que leve a uma consciencialização deste assunto é muito bem-vinda. Ao mesmo tempo, porque não é demais relembrar que todos são bem-vindos à troca, quer dizer, todos que acreditem na democracia, não é? Portanto, isto
não nos interessa forças racistas, xenófobas, etc. Mas a partir do momento, mesmo com um leque ideológico alargado, qualquer pessoa que acredite na democracia e que acredite nesta causa é bem-vinda à troca. Portanto, apelamos a que se juntem a nós e teremos muito prazer em trabalhar com quem quer que esteja interessado. E pronto, e é esta a minha apresentação. Portanto, o último slide é só para vos agradecer. Isto é mais um apelo de que se juntem a nós, ou que se juntem a esta luta, mesmo que não se juntem a nós. E pronto, é esta a primeira apresentação. Obrigado. Olha.